Uma coisa eu tenho que dizer para vocês que sou muito pragmático, que sou muito realista, eu tenho que dizer para vocês que me agrada, que é a gente tentar tirar sempre alguma coisa proveitosa de um momento desagradável, né? Frequentemente isso é impossível, né? Mas a gente tem sempre que tentar, para tentar manter o otimismo e, acima de tudo, a esperança de um momento melhor. O Brasil precisa de um momento melhor. E o momento agora em que nós estamos na porta, né, já praticamente já estamos chegando na urna para a eleição 2024 de prefeito, e a gente tem que perceber como foi bom esse momento antes da eleição para a presidência, a próxima eleição para a presidência do Brasil. Isso foi um balão de ensaio maravilhoso para desmistificar uma série de personalidades e desvendar outras e abrir possibilidades, abrir perspectivas, tal. O que está acontecendo nesse exato momento, graças ao fenômeno Pablo Marçal, porque foi ele que provocou toda essa transformação. Eu sei que alguém vai dizer, não, mas pode ser que ele traia a gente, que ele não seja verdadeiramente de direita, como foi o Dória e outros mais. É lógico que isso pode acontecer, é óbvio, isso aí eu acho que é chover no molhado, não vale nem a pena falar disso. Mas eu acho que nós só podemos saber se ele vai ser uma decepção ou não, se é a decepção ou não, se a gente apostar nele agora. Tem que apostar no 28, no Pablo Marçal. São Paulo tem que apostar, porque aí nós vamos saber, vamos botar ele na prova de fogo. Prefeitura de São Paulo não é uma coisa que vai mudar o Brasil, que vai mudar a nossa vida toda, mas é um bom tubo de ensaio para a gente saber quem é esse Pablo Marçal. Mas, independente disso, o Pablo Marçal tirou máscaras. Ele desvendou algumas pessoas. Começou com o próprio mestre, o mito, a quem eu ainda me sinto devedor um pouco, que é o Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro, infelizmente, fez as opções erradas. Apoiar Ricardo Nunes em São Paulo é um completo absurdo. Ele é um apoiador de uma ditadura que foi instalada em São Paulo pelo Dória e pelo Covas. Ele botou algema nos cidadãos de São Paulo, tá? Passaporte vacinal, mandando lacrar lojas, bloqueando partes de supermercado, inclusive demitindo pessoas que não aceitavam tomar vacina. Ele foi uma tragédia para São Paulo completa, como foi o Dória, como foi o Covas, ele também foi. Ricardo Nunes, não, de forma nenhuma, não. Temos que apostar em Pablo Marçal, sim, não existe outra opção. O outro é um comunista descarado, um invasor de propriedade, um cara que não respeita ninguém, um cara que já destruiu o patrimônio público, e o restante é o restante, não tem valor nenhum. Além disso, agora, em cima da hora da eleição, a máscara, infelizmente, que o Jair Bolsonaro colocou depois que ele se associou a uma figura lamentável, que é o Valdemar Costa Neto, né? E os filhos dele também se associaram, se achando acima da direita. Eu também tenho que perceber que, além de tirar a máscara, eles também mostraram como a direita realmente pensa. Como a direita é como eu. Eu nunca disse que eu era bolsonarista. Eu nunca fui bolsonarista. Aliás, eu odeio esses rótulos. Vocês que acompanham meus vídeos já sabem. Eu nunca fui, nunca serei bolsonarista ou teria um rótulo. Eu nem gosto do direita, do conservador. É complicado essa questão dos rótulos. Esses rótulos existem apenas para a gente poder criar um determinado grupo de estudo, um determinado grupo coeso. Então a gente usa o termo direita conservadora. Tá? Mas o mais legal além da queda da máscara do Bolsonaro, mas também essa percepção clara, nítida de que a direita pensa por si só, que a direita é orgânica desde 2014, quando começou o movimento para tirar a Dilma, aquela anta do governo brasileiro, essa direita realmente é esclarecida, pensa por si só e está percebendo as máscaras que estão caindo. Tá? Então vamos olhar pelo lado positivo. Como foi bom o Pablo Marçal surgir como opção.
mostrar o apoio dele, mostrar por que ele, apesar de, da mesma forma que eu, ele respeita o Bolsonaro, vê o valor que ele tem para a direita brasileira, porque a direita brasileira foi desperta, acordou por causa do Bolsonaro, de certa forma, tem então uma certa ajuda ali, mas não tem mais que seguir, infelizmente, o capitão. Porque além dessa associação espúria dele com o Ricardo Nunes, com o Valdemar Costa Neto, com aquela corja do centrão fisiológico, medonho, tal, agora ele abriu uma guerra contra um dos caras que ele chegou a apoiar para a prefeitura de São Paulo. Aliás, o único cara que ele realmente apoiou, que ele chegou a dizer que era quem ele queria, que é o Ricardo Salles. O Ricardo Salles abriu uma reclamação pública, não falando do Bolsonaro, mas dizendo que está na hora de unir a direita pelos valores e pelas intenções da direita conservadora. Então ele disse, não votem no Centrão, não votem em Ricardo Nunes, e por causa disso o Jair Bolsonaro virou as metralhadoras dele toda contra o Ricardo Salles. Ele já tinha feito isso contra o Pablo Marçal, agora fez contra o Ricardo Salles. E de uma maneira grosseira, agressiva, belicosa mesmo, né? Ofendendo, fez uma live ontem criticando abertamente o Ricardo Salles por esse posicionamento do Ricardo Salles. Quer dizer, ele não aceita que outras pessoas de direita pensem diferente dele. Então, lamentavelmente, está na hora, infelizmente, de deixar o Jair Bolsonaro no gelo. Tá? É o que eu já estou fazendo. E, infelizmente, concordo, admito, respeito toda a história do capitão, do mito, mas no momento ele não interessa para a direita conservadora. Eu falo até isso com uma certa decepção, ou uma profunda decepção, não uma certa, uma profunda decepção, porque realmente o que ele está fazendo agora é abominável. Ele deveria se manter no lugar dele, pelo menos, já que ele tem o rabo preso lá com o Valdemar da Costa Neto e com o centrão fisiológico, então que ele fique calado, que ele fique em silêncio, mas não que ele faça o que está fazendo agora contra o Ricardo Salles, dizendo que o Ricardo Salles não será candidato ao Senado, porque ele não vai deixar. Desculpa, Bolsonaro, você não manda em nada. Você não manda em nada. O Ricardo Salles, se ele saísse senador pelo meu estado, eu votaria nele com certeza. Porque as posições do Ricardo Salles são muito claras, muito definidas, não são posições de conveniência. Bolsonaro está assumindo posições de conveniência. Jair Bolsonaro está assumindo posições de conveniência. Isso eu não aceito. Isso é típico do centrão fisiológico. Então, minha gente, mais uma vez eu digo, nós não temos muitas opções, temos cada vez menos opções, mas temos que nos manter unidos nessas opções, tá? Outra coisa que também não é opção é Tarcísio de Freitas. Não é opção, é mais um que nesse nunca me enganou, esse nunca me decepcionou, porque eu sempre soube que ele era do centrão fisiológico, ele é um cara que está interessado no cargo que ele ocupa e em assumir cargos maiores. Pode até ser um bom técnico, um bom executor, um bom executivo, um cara que se você dá uma tarefa ele vai lá e cumpre por um preço melhor, tá certo, isso aí pode até ser, mas o fato é que ele não interessa às pautas da direita conservadora. Tarcísio não interessa. Tirem Tarcísio da cabeça. E agora tirem Jair Bolsonaro da cabeça. Temos que votar com a nossa convicção, com a nossa ideologia, com pessoas que vão defender o que nós pretendemos para o Brasil, tá? Então, é com muita decepção que eu tenho que falar isso aqui a respeito do Jair Bolsonaro, que abriu uma live ontem para ofender mesmo o Ricardo Salles, de uma maneira triste, do que ele já fez com o Pablo Marçal, que de certa forma ele traiu também o Pablo Marçal, que no início deu até medalha para o Pablo Marçal, depois traiu, e agora está traindo um aliado antigo dele, que é o Ricardo Salles, que, na minha opinião, sempre foi um grande candidato para vários cargos, Senado, Presidência da República, etc. E agora, então, o Jair faz esse papelão. E um papelão que ficou claro na internet, porque no mesmo horário que o Pablo Marçal abriu uma live com mais de 1 milhão
de visualização, Jair Bolsonaro não conseguiu nem 10 mil de visualização. Tá bom, gente? Fica a minha dica aqui. Está na hora de deixar Jair Bolsonaro no gelo. Até a próxima.